Oi, pessoal. Eu peço que você dê o seu like, que comente se você gostou do que nós abordamos aqui no canal, que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no canal, que assine o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Em todos os nossos vídeos tem no primeiro comentário fixo a relação de todos os vídeos anteriores que nós já colocamos aqui no canal, e também tem um link do nosso e-book gratuito sobre o Grande Reset Mundial. Nesse comentário fixo também tem um link para o nosso site e o nosso blog. Nós temos mais de 170 livros publicados na Amazon em formato impresso e e-book. Dando continuidade ao Aprendizados para a Transição Planetária, o sétimo item é estágios evolutivos planetários. O planeta, como todas as coisas, ele passa por etapas de transformações, de mudanças. Conforme nós sabemos aqui, a Terra passou pelo estágio da pré-história e foi caminhando, foi evoluindo até chegarmos à era hoje de tecnologia digital. Então, não só o planeta, mas os seres também evoluem conjuntamente, tá? Então, são diversos estágios. E a doutrina espírita nos explica que o mundo, de uma maneira geral, ele inicia no estágio de mundo primitivo. Como é esse mundo primitivo? É aquele que nós acabamos de falar durante a pré-história, onde os desafios para sobreviver eram maiores, os obstáculos eram maiores, a grande preocupação era a alimentação, a segurança pessoal e a reprodução. Eram os três itens principais existentes em um mundo de primitivismo, um mundo primitivo, sem evolução, sem nenhuma ciência, sem nenhuma invenção, sem nada que pudesse melhorar o modo de vida daquelas pessoas. Eles passaram assim durante um período bem longo, o que mostra também que naquela época, os espíritos que estavam reencarnados no mundo primitivo que a Terra já foi, eram espíritos menos evoluídos do que os atuais, tá? E com o passar do tempo, o mundo foi evoluindo, os seres evoluindo, atingiu o segundo estágio, que é o mundo de provas e de expiações, que é o estágio atual. O mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal ainda impera, a ignorância ainda impera, o egoísmo ainda impera, mas algumas pessoas já vislumbram uma situação melhor e já se comportam como se vivessem dentro dessa situação melhor. São aquelas pessoas que se dedicam a ajudar o próximo, que criam instituições como o Divaldo Pereira Franco lá na Bahia, com a Mansão do Caminho, e outros mais, que criam instituições para auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas. A prova é um desafio para o espírito. Ele supera aquela prova, ele conquista benefícios, ele evolui. A expiação é uma condição que acompanha o espírito encarnado durante todo o seu transcurso reencarnado em um corpo biológico. A expiação é uma situação que o espírito não consegue reverter
de uma maneira natural. Por exemplo, ele nasce sem uma perna. Existe a perna biônica que ele pode usar, mas ele não tem a perna biológica. Ele nasce cego, ele nasce surdo, ele nasce mudo, com a deficiência física ou uma deficiência mental. Isso aí é uma expiação, não é regra, mas, em geral, houve o mau uso daquilo que hoje falta ou que está comprometido em existências passadas. E isso aí acarreta o espírito enfrentar esse problema, conviver com a falta daquele membro que ele usou de uma maneira errada, ou da inteligência que usou de maneira errada, da fala, da audição que ele usou de uma maneira errada, para valorizar esse sentido e passar a usar de uma maneira construtiva para ele e para o próximo. Então é isso que caracteriza o mundo de provas e expiações. O egoísmo ainda impera. E a principal causa da maioria dos problemas da nossa sociedade atual, a principal causa das mazelas da humanidade é o egoísmo e, em segundo lugar, a ignorância. As pessoas querem tudo para si, são imediatistas, não pensam no próximo, porque a maioria delas não tem uma visão de futuro, então acham que tem que aproveitar o aqui e agora, porque o amanhã é incerto. E a doutrina espírita já mostra uma visão diferente, que existe um amanhã, podendo estar ligado a um corpo biológico ou não, esse amanhã vai existir para aquela entidade que está reencarnada. O terceiro estágio que os mundos passam é o de mundo de regeneração. Nós estamos adentrando esse estágio. Como é esse mundo de regeneração? É um mundo onde ainda existe o mal, mas ele é em menor proporção do que o bem. As pessoas estão mais voltadas para causas coletivas e não individuais. As pessoas se preocupam com a sociedade de uma maneira geral e buscam o melhor para aquela sociedade, que a sociedade estando bem, o indivíduo, logicamente, vai estar bem. Se a sociedade possui abundância de alguma coisa, os indivíduos componentes daquela sociedade vão ter abundância daquela coisa. Esse é o entendimento que ainda falta no ser humano, mas o mundo de regeneração é aquele mundo onde as dores são menores, se assim a gente pode se expressar. Não existem expiações e as provas são de teor mais suave do que aquelas que acontecem em mundos de provas e expiações exclusivamente. O quarto estágio do todos os planetas passam é o estágio de mundo feliz. O mundo feliz é aquele onde o mal é uma coisa inimaginada. Eles vivem para o bem, eles vivem para o coletivo, eles vivem para construir benefícios que sejam gerais e não específicos. Beneficiem a coletividade e não a individualidade. A seguir, nós temos o caso dos mundos divinos ou celestes, onde não existe o mal, existe o amor, a compreensão, a tolerância, o conhecimento, e os espíritos estão voltados exclusivamente para ações construtivas e benéficas
para a sua sociedade e para as outras sociedades. Geralmente são de mundos que estão nesse estágio, que saem missionários para reencarnar em mundos mais atrasados, para levar uma mensagem revolucionária que melhore a qualidade de vida naqueles mundos que estão em estágios mais atrasados. E como exemplo, nós temos o seguinte: o mundo primitivo é aquele mundo que está num estágio semelhante à pré-história. Mundo de provas e expiações, Terra. Mundo de regeneração, existem mundos de regeneração no nosso sistema solar, e um deles é o planeta Marte, embora algumas pessoas aqui vão contestar que a NASA não achou isso ou aquilo. Isso é uma outra questão que nós vamos abordar em outro vídeo. Marte é habitado por seres inteligentes e é um mundo de regeneração. Mundos felizes. Um exemplo de mundo feliz é o planeta Júpiter. Novamente o pessoal vai contestar que mas a sonda não viu isso lá, a gravidade é muito grande, a pressão atmosférica, mas o corpo é diferente do nosso. Mas existe vida inteligente lá, e lá é um planeta feliz. Mozart veio de lá para cumprir a sua missão como músico na Terra e como auxiliar da codificação espírita na época de Kardec, tá? E os mundos divinos ou celestes são mundos que nós não temos nem como comparar, porque as necessidades ali são completamente diferentes das nossas, as conquistas ali intelectuais e morais são completamente diferentes das nossas, então não temos nem como fazer um parâmetro entre a Terra e lá. O item seguinte é a transmigração planetária. O espírito não passa a sua existência toda reencarnando em um único planeta. Quando ele atinge o limite possível ali naquele mundo, ele vai para o mundo imediatamente superior e assim, consequentemente, até ele chegar ao estágio de espírito puro. E nós sabemos que a Terra teve a visita dos capelinos que foram expulsos para cá, porque justamente lá naquele planeta em Capela estava passando da fase de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, onde aqueles espíritos iriam causar tumultos e eles foram transferidos para cá. E aqui eles deram início às grandes civilizações, conforme está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E muitos espíritos de altíssima inteligência do passado eram reencarnação desses capelinos e seres de outros mundos que vieram para cá, traziam um conhecimento que estava acima da média. Platão estava acima da média de sua época. Erastótenes, o chefe da biblioteca de Alexandria, estava acima da média da sua época. Ele sabia que a Terra era redonda, lá na Grécia Antiga, lá. Enquanto muita gente achava que a Terra era plana, que tinha elefante segurando, que Atlas segurava o planeta e tudo mais, ele sabia que a Terra era redonda. Tesla, final do século XIX, começo do século XX, a tecnologia que ele criou é a tecnologia que nós usamos hoje. E não estamos mais avançados em termos de tecnologia, porque muita coisa dele foi escondida, arquivada ou usada para finalidades não pacíficas pelas potências que tiveram acesso aos 47 baús com documentos e textos dele lá, esquemas, que ele já tinha Wi-Fi,
cabo USB, motor elétrico, telefone. Telefone não foi inventado por Graham Bell. O telefone foi inventado por Tesla. Existe um documento comprovando a patente em nome do Tesla muito antes de Graham Bell. Pesquisa na internet. Você não precisa acreditar em mim. Pesquisa na internet. E também nós temos aqueles visitantes siderais, que nós vamos abordar em 2021, exclusivamente um estudo sobre isso. A Terra recebeu visitantes, recebeu e continua recebendo. No passado, não existia tecnologia e conhecimento matemático de geometria para se construir a grande pirâmide do Egito, pelas dimensões e pelo que cada medida dela corresponde ao nosso sistema solar. Nós vamos abordar isso em 2021. Então, ali não simplesmente se chegou, construiu, botou um bloco em cima do outro. Tal. Existia um cálculo matemático minucioso, onde a base da pirâmide representa uma coisa, a altura da pirâmide, o raio da pirâmide, cada um tem uma expressão matemática correspondente a uma medida do nosso sistema solar, distância Terra-Lua, Terra-Sol, diâmetro do planeta Terra, maior quantidade de terras e menor quantidade de água. Tudo isso está expressado na grande pirâmide do Egito. O Egito era um povo de pastores, analfabetos. Como é que eles iam construir isso? E outras construções de porte gigantesco que nós temos em todos os cantos do mundo, em uma época que não existia guindaste, carros pesados para transporte. Falar que um monte de gente saiu puxando uma pedra pela corda, isso é história, e é uma história sem o H, história. É uma fala, um conto que não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Nós vamos abordar sobre essa questão. O Emmanuel, em 1982, ele falou para o Chico Xavier que a quantidade de espíritos encarnados na Terra é infinitamente menor do que a quantidade dos que estão na espiritualidade, numa proporção de 10:1. Cada um encarnado tem 10 desencarnados. Embora hoje essa proporção já não seja igual, porque muitos já estão saindo do planeta e sendo levados para outros mundos, mas existe uma proporção muito maior lá. Aqui, cada encarnado tem o seu guia espiritual, cada encarnado tem os seus familiares que já foram lá para a espiritualidade. Então, a proporção ainda é desigual. Aqui é bem menos do que a quantidade que tem lá. E um tema que tem sido de muita preocupação das pessoas é essa questão do Apocalipse, que é o último item aqui dessa aulinha do número 7, que é estágios evolutivos planetários. A Terra não vai acabar no Apocalipse. Nós acabamos de falar para vocês, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo divino ou celeste. Nós já passamos a fase de mundos primitivos. Estamos passando a de provas e expiações para mundo de regeneração. E ainda faltam mais outras duas. E o mundo só vai cessar de existir depois que ele atravessar todas essas fases que são
fases naturais que todos os planetas atravessam. Então, muita gente aí falando em apocalipse, fim do mundo, isso, aquilo. Primeiro que o Apocalipse de João ele tem mais um contexto espiritual do que físico. Ele se refere a essa situação presente que nós estamos vivendo, da guerra mais intensa no mundo espiritual do que no mundo material. Nós estamos numa fase de grandes transformações e o agente provocador está do outro lado e nós somos o agente provocado para exercitar essas ações aqui, para auxiliar nessa fase, auxiliar esse processo e ser participante ou co-participante desse processo de mudança e de transformação necessária para o planeta e seus habitantes. Então, o Apocalipse, dentro da estrutura que ele é apresentado e que é entendido, não é bem assim. Nós vivemos uma fase onde as coisas ruins vão ficar muito evidentes para que as pessoas se liguem que aquilo ali é o mal e passem a buscar o bem. Enquanto aquilo ali ficar escondido, com meia dúzia de pessoas sabendo, vai prosseguir. A humanidade só vai compreender a maldade das coisas com essa maldade sendo exposta e combatida e deixada de lado, e em contrapartida se buscar coisas positivas que tenham valor, que tenham significado numa sociedade livre, numa sociedade democrática, numa sociedade onde a liberdade individual seja tão respeitada quanto a liberdade coletiva. Por isso nós estamos vivenciando todos esses problemas, fraude em eleição, fraude em tudo quanto é lugar, fake news, tudo que é a favor de uma determinada pessoa é fake news, tudo que é contra aquela pessoa é verdade, mesmo que seja oposto. E tudo isso acontecendo por quê? Porque o egoísmo, a grande chaga da humanidade, ainda impera na Terra. E a ideologia socialista, comunista, que ainda domina diversos países, tem a sua origem nesse egoísmo. Eu não quero que o outro tenha o carro zero do ano, não. Eu quero aquele carro para mim. E ele não pode ter. Se ele tiver, eu tenho que tomar o carro dele e pegar para mim. Esse é o tipo de pensamento que ainda impera no mundo de provas e expiações e que não vai poder ter validade no mundo de regeneração, onde as pessoas respeitam o individual e o coletivo. Então, meus amigos, aqui nós terminamos mais essa aulinha. Nós pedimos que você dê o seu like, que você comente se você gostou, que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos para dar mais relevância aqui no YouTube, para que ele envie esse vídeo para mais pessoas, que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho de notificações para que você receba a mensagem que um novo vídeo nosso vai ser postado. E relembramos que em todos os nossos vídeos tem no primeiro comentário fixo a relação de todos os vídeos anteriores que nós já postamos e que também tem um link para o nosso e-book gratuito sobre o grande reset mundial. E também nesse primeiro comentário fixo tem o endereço do nosso site e do nosso blog. Nós temos mais de 170 livros publicados na Amazon
livros no formato impresso, no formato e-book, livros científicos, livros de temática política, romances, livros sobre ufologia, livros sobre física quântica, sobre aspecto científico da doutrina espírita, sobre história, poesia. Nós temos um leque bem variado de temas nos nossos livros e temos certeza que vocês vão gostar. Um abraço e até a próxima aulinha.